Lembrando, né, cara, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, cara. Não pode querer cobrar tão caro. Se bem que os argumentos do BAP, o BAP disse que não vai baixar o ingresso. Ele já deixou claro, não vai baixar. Que ele falou que os ingressos estão caros mesmo, que o time do Flamengo é um time de jogadores caros, e como é que ele vai manter um time de alto nível cobrando ingresso barato? Que ele não consegue, que tem que pagar, cara. Realmente, o salário do jogador do Flamengo é tudo 1 milhão, 1,5 milhão. E aí, como é que. E tem que sair de algum lugar. É claro, tem patrocínio, tem um monte de coisa, um monte de receita. E uma das receitas importantes são os ingressos. Mas aí a pergunta, né? Tá compensando? BAP bate o pé e toma decisão sobre o aumento dos ingressos no Maracanã. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Deixa o Palmeirense Falar, link na descrição. Após os protestos da torcida do Flamengo no último jogo sobre o aumento dos ingressos, BAP segue bastante convicto sobre esse assunto e tomou uma decisão bastante polêmica. Vamos acompanhar a análise feita pelo palmeirense sobre isso. E na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Outro assunto chato, polêmico que tem dado aí sobre o Flamengo é a questão do preço dos ingressos, né? A torcida tá reclamando. No último jogo aí, que foi recorde de audiência na Globo, mas em público não foi, né? O público total do Flamengo e Juventude foi de 31.445 presentes. O normal é mais de 50 mil, então tá praticamente 20 mil pessoas a menos em média aí nos jogos do Flamengo, e é muito por causa dos preços dos ingressos. Quem estava em campo estava reclamando, fez cartaz e tal. Os ingressos para Juventude e para Flamengo e Juventude custaram em torno de 80 e 500 reais. E, cara, 500 reais no ingresso de jogo é complicado, né, cara? Meu Deus do céu. Lembrando, né, cara, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, cara. Não pode querer cobrar tão caro. Se bem que os argumentos do BAP, o BAP disse que não vai baixar o ingresso. Ele já deixou claro, não vai baixar. Que ele falou que os ingressos estão caros mesmo, que o time do Flamengo é um time de jogadores caros, e como é que ele vai manter um time de alto nível cobrando ingresso barato? Que ele não consegue, que tem que pagar, cara. Realmente, o salário do jogador do Flamengo é tudo 1 milhão, 1,5 milhão. E aí, como é que. E tem que sair de algum lugar. É claro, tem patrocínio, tem um monte de coisa, um monte de receita. E uma das receitas importantes são os ingressos. Mas aí a pergunta, né? Tá compensando economicamente isso? Tá faturando mais nos ingressos? Tá ganhando mais dinheiro com esses ingressos mais caros do que quando tinha os ingressos mais baratos e lotava? Será que o total de grana tá valendo? Essa conta tem que ser feita, porque se não tá compensando, se tá cobrando mais caro, mas aí o público é muito menor, e aí a receita não é igual ao que tinha antes, o que adianta cobrar barato? Só vai perder mais ainda. Se for essa preocupação de manter o time, de receita, é pior. Vai cair mais ainda a receita. Então não dá para entender muito não, né, cara? Ó, o que ele falou? Ó, o Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo que outros estados. O torcedor quer um time excepcional, pagando preços de ingresso que outros custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. O São Paulo não tem gratuidade, não tem meias de entrada como tem no Rio de Janeiro. E fez a comparação com o estado de São Paulo, né, só que São Paulo é mais caro mesmo o ingresso. Pegar os preços do Palmeiras e tal. Então ele tá nessa, né? Tá achando que se São Paulo tá caro, por que no Rio tem que ser barato? Então essa é a ideia dele, né? Os preços do Rio de Janeiro são 35%, 40% mais barato que São Paulo, e todo mundo reclama. Ou seja, todo mundo reclama de barriga cheia, segundo ele, não é eu que tô falando, tá? Segundo ele. Ele falou, está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato que isso. Como é que dava antes, cara? Essa é a pergunta, cara. É a minha pergunta, e acho que deve ter de todo mundo. Ele tá falando que não dá porque o time é caro, e fez a comparação com o São Paulo, que São Paulo era muito mais caro e tal. Mas, pô, como é que o Flamengo conseguia antes manter esse time aí? E olha, e tava sobrando dinheiro no Flamengo, vocês lembram? Claro, deu uma apertada no final do ano passado por causa da compra do terreno do gasômetro para construir o estádio novo. Mas a questão de ingresso nunca foi problema. Estranho, né? Ele chegou e subiu o preço do ingresso. É isso que a galera está questionando. Então, tem que explicar melhor isso aí, porque se for por esse argumento de que o time é caro, cara, o ano passado também era caro.
Era até mais tinha Gabigol, que ganhava bem, muito mais. Então não dá para entender muito bem. Então o seu Bafo tem que se explicar melhor para sua torcida aí, que a torcida tá brava, cara. Começa a pegar ranço. E daí, cara, pressão começa a ficar grande também, né? E sabe como é que é no Flamengo? A torcida ali, quando começa a pressionar, a coisa fica complicada. E continuando aí com o preço dos ingressos, o Flamengo vai jogar com o Botafogo da Paraíba, tá? E o time lá do Botafogo da Paraíba, velho, subiu o preço de todos os ingressos lá contra o Flamengo. E aí, cara, o ingresso mais barato para esse jogo dos caras é R$ 300, velho. Tem ingresso de 400 e de 500, cara. É grana pra caramba. E aí o Procon da Paraíba já tá em cima do Botafogo da Paraíba. Pô, que porra é essa? Entendeu? Mas é o normal. Todos os times do Brasil, todos, quando é contra o Flamengo, aumenta o preço dos ingressos. Todos. Todo mundo sabe que vai ter mais gente, vai ter mais procura. A torcida, a questão da arquibancada do visitante enche, lota sempre com o Flamengo. Então, aquele negócio, né? E lá na Paraíba pode ter certeza que vai estar cheio de gente, mesmo com esses preços caros aí, porque é muito raro o Flamengo ir para lá. E quando vai, aí todo mundo quer ver, né, cara? Todo mundo quer ver. Tem gente que nunca viu o Flamengo, ama o Flamengo, torce pro Flamengo a vida toda, que é fortíssima lá a torcida do Flamengo lá na Paraíba, no Nordeste como um todo. Aí o cara vai, velho. Nem que for uma vez na vida. Às vezes o cara ganha de presente de aniversário, se dá de presente de aniversário e vai ver o jogo. E assim por diante, cara. É o sonho de muita gente, né, cara? É coisa que é normal no Rio, tá jogando sempre, mas lá no Nordeste não. Aí os caras vão mesmo. E os caras aproveitam, né? Os caras aproveitam pra cobrar caro, e a galera paga. E assim caminha o mundo, né? Vamos que vamos. E pro próximo jogo do Brasileirão, do Flamengo contra o Vasco, neste sabadão às 18h30, né? 18h30 no Maracanã, mando do Vasco, a arbitragem foi escolhida, tá? E quem será? Ele, Rafael Claus. Rafael Claus vai ser o árbitro desse jogo de Vasco e Flamengo. E, cara, que deu toda essa polêmica, né? Porque o Vasco queria o jogo lá em São Januário, mandou ofício para a CBF que poderia mandar em São Januário, mas com medo que fosse torcida única, né? Só que daí aquela polícia lá dos estádios não autorizou pelo alto risco que tem o jogo de dar caca lá em São Januário, pela falta de segurança. Então, o Vasco vai ter que mandar, sim, seu jogo no Maracanã. E vamos que vamos. Cara, e agora o Felipe Luiz criticou aí casas de aposta, né? E aí gerou um certo mal-estar ali, que a pessoa andou comentando, eu acho que não deu nada. Até porque, por que a galera falou? Porque quem patrocina o futebol brasileiro hoje, inclusive o Flamengo, são casas de aposta. Não tem escapatório. Todo mundo, o último time que não era patrocinado era o Palmeiras e acabou fechando. Então, cara, complicado. Mas ele falou umas verdades, cara. Eu concordo plenamente com o que o Felipe Luiz falou, né, cara? Que é a questão do vício, né? De que é uma coisa perigosa, que prejudica muita gente. Muita gente é como se fosse uma droga, né? O cara fica viciado naquele negócio ali, fica apostando. Quantos casos a gente já não viu aí de gente que perdeu tudo, né, cara? Perdeu casa, perdeu família e perde tudo por causa desse negócio, cara. E aí ele tava falando uma comparação com a questão do cigarro, que também é vício, né? Que antigamente era normal propaganda de cigarro em tudo que é lugar, inclusive em carros da Fórmula 1. Da Fórmula 1 era tudo patrocinado por cigarro, né? E agora não é mais. Então ele imagina que daqui 10, 20 anos isso possa mudar esse cenário. Que as casas de aposta não vão ter essa liberdade toda que tem de patrocinar e ficar fazendo propaganda como fazem hoje, porque está prejudicando muita gente. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, vamos refrescar aqui, tinha gente usando o dinheiro do Bolsa Família para apostar naquele cartão do Bolsa Família. E aí andaram cortando isso, né? O cara tá proibido agora, cara. Mas realmente é um absurdo, né? O cara deixa de comprar comida, né? Para arriscar
a sorte daquele sonho de ficar rico, de ganhar mais dinheiro, o que é uma ilusão completa, velho. Porque casa de apostas que estão ficando ricas. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Deixa o Palmeirense Falar ficará na descrição como forma de créditos. E o assunto do momento, um assunto polêmico aí nos bastidores do nosso Mengão, é esse aumento excessivo dos ingressos em partidas realizadas no estádio do Maracanã. O Flamengo, que tem contrato juntamente com o Fluminense, decidiu, nessa gestão de BAP, aumentar os ingressos e, de acordo com o presidente, é justamente para manter os custos de uma equipe muito cara, uma equipe que ganha muito bem, né? E essa foi a desculpa, entre aspas, que o presidente do Flamengo deu recentemente aí, após os protestos no Maracanã do torcedor rubro-negro. Uma desculpa totalmente aquém daquilo que preza, né, uma instituição chamada Flamengo. O nosso Mengão, todos nós sabemos que é a maior torcida do Brasil. Então, por que colocar ingressos excessivos para que o torcedor, sabendo que a equipe é muito boa e vai com certeza chamar atenção, compre esse ingresso para assistir a partida? Isso é um absurdo e o torcedor rubro-negro precisa tomar atitudes mais drásticas. Quando a gente fala atitudes mais drásticas, não é quebrar o patrimônio do Flamengo, não é partir para a violência, mas sim refletir esse aumento do ingresso na presença do público. Essa é a única forma do presidente do Flamengo mudar de opinião e voltar aos valores que era antes. A partir do momento que no Maracanã tiver 5 ou no máximo 10 mil pessoas e que o Flamengo sentir no bolso o prejuízo que é de não ter o torcedor presente, aí sim, a diretoria do Flamengo irá sentar e rever essa situação. Na minha opinião, é um absurdo. Em partidas que normalmente o Flamengo coloca 50, 60 mil pessoas, tem 30 mil pessoas no Maracanã. Um absurdo. O Flamengo, que é a equipe que mais coloca público em seus estádios, passando por esse tipo de situação. E essa nova gestão já está começando errado. Eu não concordo e penso eu que 99% do torcedor rubro-negro também não concorda para esse tipo de atitude que o presidente do Flamengo tem tomado, sem saber se de fato isso iria cair bem para o torcedor rubro-negro. Um absurdo, sim. O Flamengo desde 2017 vem montando elencos qualificados, elencos caros, e em nenhum momento a diretoria do Flamengo colocava excessivamente os valores nos ingressos. É claro que em competições como, por exemplo, Libertadores da América, em uma fase semifinal, você pode elevar o preço um pouquinho porque sabe que o torcedor vai assistir. Agora, Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus, é uma vergonha. Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião acerca desse assunto nos comentários.